Fala, galera do transporte, mais uma conversa, mais um bate-papo bem interessante. Hoje também é um assunto ônibus. A gente está falando bastante de ônibus aqui, que é um tema que é muito necessário, é um tema muito pertinente. E hoje, para bater essa bola com a gente, ninguém menos que Rubem Antônio Bizzi. O Rubem ele é o presidente da FABUS, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus do Brasil. Para quem não conhece, hoje o bate-papo é bem interessante. Vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre expectativas, óbvio, vamos falar sobre pandemia. Rubem, muito prazer ter você com a gente aqui nessa conversa sobre ônibus. Bom dia a todos da rede de transporte e vamos ver o que a gente consegue transmitir aos nossos ouvintes aí, referente à FABUS, referente ao mercado, referente a quais são as expectativas que nós estamos vendo pela frente aí. Legal. E o nosso parceiro de sempre, Antônio Ferro, editor da revista Autobus, que está sempre conosco aqui, batendo essa bola com a gente. Ferro, mais uma vez um prazer te receber. Bom dia, Ivo. Bom dia, Bizzi. Tudo bem? E aí, mais uma vez, essa oportunidade aí de mais um vídeo aí falando sobre ônibus. Vamos lá. Legal. Rubem, para a gente aquecer, né, nós do setor de ônibus, obviamente todo mundo conhece a FABUS, mas tem muita gente que ainda não sabe muito bem qual é o propósito, o que a FABUS faz. Conta para a gente um pouquinho sobre a associação. Bom, a FABUS completou recentemente 60 anos, né? Ela tem base em São Paulo, ela congrega 7 fabricantes de ônibus no país, né? A Irizá, que é base na Espanha, a Caio, a Buscar, a Mascarello, a Comil, a Marco Polo, a Neobus, né? E temos aí em torno de 18 a 19 mil funcionários nessas empresas. Já chegamos a fabricar 31 mil ônibus em 2011, né? Um ano maravilhoso. Foi um ano maravilhoso. A gente fala 2011 como uma lembrança positiva, né? E tivemos uma crise muito grande nos anos aí, no final do governo Dilma, que nós tivemos em 2015, 16 e 17, foi a baixa maior que tivemos. E a FABUS hoje ela congrega todos esses fabricantes e nossos produtos não devem nada aos outros países, nós se adaptamos, temos uma engenharia bastante grande de todas as empresas, seja no desenvolvimento de ônibus articulado, biarticulado, de inovação, low floor, low entry, veículos pequenos, grandes, ou seja, nós fabricamos ônibus para qualquer tipo de aplicação e basta ver pela qualidade das empresas, nós exportamos para mais de 130 países, né? E muitas delas têm fábrica no exterior, praticamente em todos os continentes, que é o caso da Marco Polo. A Irizar também tem fábricas em vários países, né? Então, a FABUS é um aglomerado de engenharia com uma boa qualidade que exporta produtos para vários países e atende todo o mercado nacional, né? Seja no micro-ônibus até um ônibus de 2 andares ou biarticulado. Legal, muito bom. Agora, para a gente entrar, né, no nosso assunto de números, mercado, como estava vindo, né, o mercado desde o ano passado, né? Falar um pouco de quais eram as expectativas para 2020, né? A gente tinha alguns mercados para retomar, enfim, e de repente vem a pandemia e atrapalha geral todos os mercados aí, né? O que você tem para falar para a gente em termos de números, expectativas, o quanto essa pandemia está atrapalhando todos aí? Eu vou ter que pegar minha colinha aqui de números, porque eu não me lembro de todos eles, mas vamos lá. 2014, depois de 2011, que foi de 31 mil unidades de produção, em 2014 nós produzimos 27.449 unidades. Então foi um pico, vamos chamar assim, que é o pico referência que nós temos, né? 2015 nós baixamos para 17 mil unidades, imagina, de 27 para 17. Aqui começou a nossa crise. Em 2016 foram 14.311 unidades. Em 2017 foram 14.600. Então teve aí um platô de 14.500 unidades, basicamente. E no ano 2018, então, começou uma recuperação.
aí já fomos para 20.124 unidades. 2019 teve mais uma recuperação para 22 mil unidades. E nós tínhamos uma expectativa para o ano 2020 em torno de 10% a 15% desse mercado. Nós esperávamos aí 24 a 25 mil unidades, né? Na realidade, em janeiro e fevereiro, nós tivemos aí, então, um aumento de 9% em relação a 2019, o que sinalizava que o ano seria realmente, conforme prevíamos, de uma certa recuperação. Mas daí veio março. Ele ia se concretizar, né? Ele ia se concretizar em função daquela projeção que nós tínhamos feito, mas aí março e abril começou, então, a pandemia forte. As empresas, todas elas praticamente deram férias coletivas, suspenderam os contratos de trabalho e flexibilizaram conforme a medida 936. Então, praticamente, a produção de abril caiu 61% em relação ao ano passado. As montadoras de chassi também fizeram férias coletivas. A Mercedes fez um período longo de férias coletivas. Então, teve aí um ajuste de produção muito para baixo, de 61%. Em maio, já começaram a voltar as operadoras a funcionar, e aí foi a queda de em torno de 41% em relação a maio do ano passado. Junho, nós caímos 26,5% em relação ao ano passado. Perdão, o acumulado de janeiro a maio ficou 26,5% para baixo. E agora, no junho, nós tivemos 31% a menos do que produzimos em 2019. 31,4%. Então, nós vimos janeiro e fevereiro com 9% a 10% acima. Abril foi o grande pico negativo, 61% abaixo. E agora, junho, nós tivemos 31,4% inferior do que foi o ano passado. No mercado interno, a queda foi de 27% e no mercado externo foi a grande queda de 45%. Né? Então, o mercado externo, a Argentina fechou praticamente toda a fronteira de importação. O Chile já vinha com aquela crise que vocês se lembram, aquela crise que teve aí do movimento social, já tinha dado uma parada. Uhum. Então, nós produzimos de janeiro a junho, o número de julho já foi produzido, mas não está fechado, então eu não tenho como falar, mas de janeiro a junho nós produzimos 7.469 unidades. E se nós projetarmos até o final do ano com uma produção de 1.200 carros por mês, que é essa média que estamos produzindo, nós vamos chegar no final do ano aí com 14.500 a 15.000 unidades esse ano. Então, para quem tinha expectativa de 24 mil, vamos produzir praticamente 10.000 unidades a menos, 14 a 15.000 unidades, o que vai dar uma redução no mercado em torno de 35%. Então, basicamente, a nível de produção, esse é o cenário, né? Infelizmente, os nossos clientes, os operadores, eles estão tendo muitas restrições de operação. O interestadual teve vários bloqueios, Santa Catarina fechou, ainda a Bahia está fechada, e muitos estados não permitem o tráfego de ônibus interestaduais. Muitos estados eles proibiram o trânsito intermunicipal. Os ônibus das cidades, os ônibus urbanos, tiveram muitas restrições. Ainda tem muitas cidades que têm restrições de tráfego. Então, o nosso cliente ele está sem receita, ele está meio debilitado, e por isso, então, a queda também nas compras. Né? Mas nós estamos trabalhando em várias ações que depois nós vamos comentar. Nós vamos lá para as perguntas aí mais objetivas. Né? Ô, Bizzi, deixa eu só perguntar, pegar o gancho aí desses números aí, desses que de janeiro a junho que você falou, qual o segmento que mais se destacou na produção e o mercado interno ou o mercado externo que também se destacou na comercialização? E também praticamente não caiu. Fala o que mais perdeu, o que menos, o que mais foi prejudicado.
O que perdeu muito a produção é turismo, né? Os ônibus de turismo, praticamente, o turismo está parado. Desde março ele parou, os ônibus estão completamente parados. Então, o segmento de turismo é o mais afetado. E também o segmento de interestadual, está operando aí com 80% de ociosidade. O que mais cresceu, eu diria que foi o fretamento, porque as empresas começaram a contratar mais ônibus para transportar os seus funcionários, né, em função do distanciamento. Então, praticamente, esse setor não sofreu muito. E o ônibus escolar, que nós temos aí pedidos do Ministério da Educação, que é o FNDE, o Caminho da Escola, esse segmento continua ativo, o governo continua com o contrato, era um pedido de 6.200 unidades, foram produzidas no primeiro semestre aí, em torno de 1.500 unidades, então deverá ter aí para o segundo semestre os 2.500. Então, o que mais caiu foi o turismo e o que menos caiu foi o fretamento. Então, o fretamento segue praticamente estável, vamos chamar assim, né? E no mercado externo, o que cresceu foi exportação de ônibus urbano para a África. Alguns países africanos ativaram alguns pedidos que estavam em negociação. A África não teve uma pandemia tão forte quanto outros países. E o que mais caiu foi o double decker da Argentina, que praticamente parou. A Argentina parou da importação. Temos ainda alguns ônibus para mandar lá, estamos gestionando junto ao governo para liberar a importação, mas o que mais caiu na exportação foi os ônibus de linha e de turismo para a Argentina. O mercado interno ainda lidera na comercialização? Perdão, o mercado interno lidera? Ainda lidera a comercialização dos ônibus? Sim. O mercado interno, a exportação, ela é em torno de... Quando o mercado interno é 19, 20 mil unidades, a exportação é 4.000, 4.500 nos bons anos, né? Então, o percentual não é tão grande de exportação. Ele é relevante agora em função da taxa cambial, né? Em função das taxas de câmbio, em que nós temos uma receita maior por unidade produzida. Então, a nível de receita, ela é mais estável, mas a nível de produção caiu bastante, né? Legal. Quais são os princípios? Você comentou do Chile, né, da Argentina que parou, a África, tem outros países, de repente, ou nesse momento da taxa cambial que as empresas estão olhando, né? Vamos tentar lá para dar uma equilibrada nessa balança. Quais outros países miram aí, né? Os nossos mercados tradicionais, o maior mercado é o Chile, né? O Chile não está tão comprador, está comprando 20% do que comprava. Colômbia é um mercado de exportação de CKDs, de peças, porque temos fábricas lá, ou exporta ônibus completo para a Operação Transmilênio. O Equador ainda é comprador, mas está muito, muito devagar. Bolívia está fechado. E os países, efetivamente, que estão importando hoje é a África, né? Os países aqui, os vizinhos, os Uruguai, Paraguai, importam, mas um volume muito baixo. Que todos os países, na realidade, tiveram pandemia, uns com maior intensidade e outros com menor. Por exemplo, nossos vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, sofreram um pouco a pandemia. Então, os transportes públicos não sofreram tanto, mas a Argentina praticamente parou, né? Bolívia parou, Equador parou. O México agora está com problemas sérios também, então teve uma parada forte lá. Então, o mercado ativo mesmo hoje é a África, que está ativo e está com continuidade, vamos chamar assim. E o que a Fabus tem feito? A gente sabe que soluções mágicas nesse momento é impossível, né, Bizi? Mas o que a Fabus tem feito, tem recomendado junto aos associados e também tem trabalhado junto ao lado governamental para resolver essa questão tão complicada em nossa vida, Bizi? Na realidade, nós estamos trabalhando em 4 frentes, né? A primeira frente é proteger o cliente do nosso cliente e também os funcionários do nosso cliente. Então, a Fabus todas elas fizeram
a questão da sanitização. Então, foi feito barreiras para o motorista, para o cobrador, foi criado um sistema de desinfecção do ônibus através de névoa seca. Então, nós fomos atrás de startups para conseguir higienizar os ônibus e dar para os nossos clientes alguma vantagem não, alguma solução nesse aspecto. Foram criados luzes ultravioleta na sanitária, nos ar-condicionado para desinfectar o ar. Foi criado algumas opções de versão 3x1, né? Ou seja, 2 corredores, então, para poder ter distanciamento. Então, todos os fabricantes estão oferecendo ao mercado a questão de ter separação das pessoas, ninguém vai viajar lado a lado, com cortinas de separação. Foram desenvolvidos aí tecidos antibacterianos, né? Então, foram feitas várias questões de proteção dos nossos clientes finais, né? E também a questão de proteger os profissionais que operam no ônibus. Então, essa foi uma frente que foi bastante intensificada no início, lá já em março, para dar uma solução rápida para os nossos clientes. E muitos adotaram essas questões aí de sanitização, porque o passageiro tem medo, né, de viajar no transporte público. Então, também fizemos algumas investigações de quais eram os níveis de contaminação em ônibus. Até hoje não temos nenhum caso de foco em contaminação em transporte público. E constatamos, através de testes feitos em universidade, que a renovação de ar dentro de um ônibus, quando os sistemas dos ventiladores estão ligados, até pela própria legislação, troca de ar de 20 vezes por minuto, né? A troca de ar dentro do ônibus, a ventilação, ela é melhor do que um shopping center, ela é melhor do que ambientes fechados, né? Então, dentro de um ônibus com o ar-condicionado ligado, que extrai o ar contaminado lá de dentro, ele é um ambiente melhor do que até a própria ventilação de um ônibus urbano. Então, ele é melhor do que muitos outros ambientes. Então, esse foi o primeiro trabalho, a primeira frente de criar essa questão de, vamos chamar assim, de sanitização do transporte público. Isso é legal, porque o primeiro entrave de uma pessoa que vai andar de ônibus fala, pô, eu não vou andar porque é um ambiente fechado, relativamente menor, né, do que um shopping, por exemplo, então a minha chance é maior de pegar, mas não, os números estão aí para comprovar, né? Por exemplo, essas questões aí de sanitização com névoa seca, que demora 15, 20 minutos, fecha todo o ônibus e bota uma névoa seca com produtos químicos que não atacam as pessoas, ele desinfecta toda a superfície do ônibus, todas as superfícies. E ele permanece por 3 dias, praticamente, aquele ambiente todo livre de bactérias, livre de vírus. Então, é um ambiente muito mais seguro do que tu ficar passando paninho, né? Então, em muitos ambientes que tem uma maçaneta, etc., quando bota névoa seca, ele sanitiza todos os ambientes, até o parafusinho lá, ele vai lá e ele higieniza. Então, isso dá uma certa tranquilidade e segurança. Nem em avião é feito isso hoje, tá? O avião, tu viu lá que o pessoal está limpando com paninho, né? Claro que eles vão começar a fazer também, mas o ônibus ele teve essa inovação muito rápida para poder realmente dar segurança para o transporte público, né? Legal, bacana. Uma segunda frente que nós fizemos, as ações foram vamos chamar assim, de curto prazo. Aí nós apoiamos, então, a questão da medida provisória 936, com algumas atuações com deputados e senadores, até para prorrogação, né, da 936. Atuamos junto ao BNDES também para ver a questão de financiamento, estender o prazo de pagamento, cancelamento de 6 prestações. Tivemos várias reuniões com o BNDES. Também tivemos a questão de um financiamento especial. Fizemos reuniões com vários entes do governo o governo precisava fazer alguma coisa para um plano de emergência para financiamento. E agora estamos trabalhando na questão da desoneração da folha, que para o nosso setor termina agora em dezembro. Nós estamos aí com os 17 setores que estão sendo impactados com esse veto presidencial. Nós estamos trabalhando aí para que nós possamos renovar por mais um ano, pelo menos, a desoneração.
Se nós não tivermos a desoneração, nós vamos ter um aumento das passagens de ônibus em torno de 5% a 6%. E agora, esta semana, vai entrar em votação uma ajuda emergencial de 4 bilhões no setor. O setor de transporte urbano perdeu até agora em torno de 3,2 bilhões, porque as prefeituras têm um contrato, ele não pode tirar o ônibus de circulação. Então, ele tem que continuar com o ônibus de circulação e muitas prefeituras restringiram a questão de só passageiros sentados, etc. Então, o sistema de ônibus urbano perdeu até agora 3,2, se estima que possa perder até o final do ano 8,7 bilhões. Então, estamos trabalhando aí junto com a NTP, com a NTU, com o Ministério da Economia, para fazer uma ajuda emergencial ao setor, e vai ter uma medida provisória agora a ser votada nesta semana para municípios de até 300 mil habitantes poder ter um vale social aí que o governo deverá comprar, que é de 4 bilhões. Na terceira frente são ações de médio prazo e longo prazo. Nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Economia num projeto antigo que tinha lá para a renovação de frota de caminhões. Nós estamos incluindo ônibus a partir do ano passado, então estamos trabalhando fortemente no Ministério da Economia, junto com todos os envolvidos, ou seja, a FAB, a Sindipeças, FENABRAVE, FABUS, para talvez nós termos aí um programa de renovação até o final do ano e ter um programa forte no ano que vem. Vamos tentar fazer um piloto ainda este ano, para nós tentarmos tirar de circulação os ônibus com mais de 20 anos, com alguns benefícios, não fiscais, mas alguns benefícios para o cliente que compra que renova com um veículo de menos de idade. O Bizzi, a gente tem esse dado da idade média da frota de ônibus hoje no Brasil? Olha, eles são muito variados. Eu diria que no ônibus urbano ele sempre foi de 4,5, 5 anos, com os 3, 4 anos de crise, não teve muita renovação. Hoje ele já deve estar em 8, 8,5. Tá? O grande problema são as frotas antigas, né? Nós temos aí uma frota bastante grande com mais de 20 anos. E esses ônibus são ainda Euro 3, Euro 2, Euro 0. Então, são extremamente poluentes e não tem todos aqueles requisitos técnicos que foram adaptados nos ônibus em função de legislação e de melhorias, né? Então, o arraste aerodinâmico, a questão de peso, nós diminuímos peso nos veículos, então eles são mais econômicos. Foi implementada a lei, a R66, a lei de capotamento, fixação de assentos, cinto de segurança. Tem uma série de legislações que veio melhorar a qualidade e a segurança dos ônibus. Então, esses ônibus antigos não têm essa questão, então precisamos tirar de circulação esses ônibus. Então, a idade média, ela não é tão relevante quando se olha na questão de reciclagem, nós estamos chamando do prata verde, mas sim dos ônibus com mais de 20 anos, temos que tirar esses ônibus que poluem mais, gastam mais e são mais inseguros. Então, nós precisamos ter esse programa e o governo está agindo muito rapidamente. Todas as terças-feiras nós temos reuniões com todas as entidades para podermos ter um programa sustentável e que seja ele, vamos chamar assim, perene no sistema de retirar esses veículos mais antigos. Então, é muito mais eficaz tirar um Euro 0, que polui o equivalente a 15 ou a 18 Euro 5, do que tentar implantar o Euro 6. Nós temos que tirar os Euro 0 de circulação, porque eles poluem o equivalente a 18 unidades de um Euro 5, né? Então, esse é o trabalho que o Ministério da Economia está patrocinando, puxando. A Margarete Gandini está liderando isso aí com muita maestria. Então, nós vamos ter um programa logo aí na frente, que depois vai ser feito as comunicações oficiais aí, né? Há um número, Bizzi, de quantos ônibus com mais de 20 anos existem no Brasil? Olha, nós estamos solicitando... Uma estimativa? Não temos esse número ainda. Tem um número muito, muito vago aí, mas nós estamos pedindo para o governo, porque tem muitos ônibus que vão para o interior e vão transportar funcionários em fazendas,
e que dão baixa, mas esse ônibus ainda existe, né? Ele fica dentro de uma fazenda transportando... então, não tem um número, nós estamos aguardando os números do Denatran, mas o importante é começar o programa, né? Eu não tenho esse número para te dar, mas o importante é começar o programa, fazer um lote piloto e começar e ter um sistema sustentável de retirada de circulação e ônibus e caminhões. Eu sei que também para caminhões, começou com caminhões, evidentemente, e implementos também vai ser feito um programa. Então, esse é um programa bastante interessante. Outra questão que a gente está vendo... O Bizzi, desculpa, só aproveitando o gancho para a gente não perder. A gente sabe que muitos ônibus, né, que param de operar, de repente vão virar bibliotecas móveis, consultórios odontológicos. Existe ou pode vir a existir, ou seja, existiu no passado, algum programa relativo a isso? Esse ônibus vai parar, operador, já tem um projeto pronto para mandar para tal lugar, X lugar, para ser utilizado ainda por outros anos, mais anos, por outras destinações. Tem isso? Não tem um programa referente a isso, né? Quando começou os food trucks, a gente imaginava que pudesse tirar alguns ônibus de circulação e fazer os food trucks aí, mas o food truck ficou mais restrito a um veículo menor, um veículo pequeno, né? Um veículo transformado. Mas o que acontece no sistema é que os grandes operadores compram um ônibus, Rio, São Paulo, basicamente, usam por 3, 4 anos, depois vai para as cidades do interior. Imagina que hoje nós temos 5.460 municípios, só 2.800 têm sistemas regulares, regulamentados e estruturados. O restante é feito com veículos antigos, né? Então, eles vão para o interior e vão para essas cidades pequenas, que não têm um sistema muito eficaz e regulamentado, de idade média, de especificações técnicas, etc. Cidades bem pequenas. Então, eles ficam lá e depois eles vão para o sucateamento natural, ou seja, depois de 30, 40 anos, eles já não conseguem mais nem peça de reposição e vai sendo canibalizado e vai sendo encostado à frota. Mas nós não temos aí um ciclo de uso, vamos chamar assim. Bom, ele faz essa operação, depois vai nessa. Em outros países está bem estruturado isso, né? A Índia tem um sistema bastante grande, inclusive tem sistemas de refinanciamento dos ônibus usados, né? Coisa que nós não temos no Brasil e agora nós queremos, com esse programa, que o BNDES também financie os ônibus, a segunda leva ou a terceira leva de ônibus, né? Perfeito. Mas tirando os ônibus de mais de 20 anos de circulação. Isso que você falou é referente aos ônibus urbanos, né? E o mercado rodoviário, como é que funciona? Não, vai ser a mesma coisa. O mercado rodoviário, antigamente nós tínhamos um mercado de exportação bastante grande. Então, todos os ônibus antigos iam para Cuba, iam para a América Central, iam para a África. Esse mercado praticamente não existe mais, né? Então, hoje o rodoviário ele fica operando num sistema regular e depois eles vão para empresas de fretamento que fazem fretamento eventual, que é para ir para igrejas, ir para romarias, fazer compra no Paraguai, né? Apesar que o Paraguai está fechado também, e também vão para transporte de indústrias. Então, as indústrias pequenas não se importam muito com a idade do ônibus, tanto é o final desses ônibus rodoviários, que transportam funcionários para as empresas, né? Empresas bem estruturadas e grandes querem ônibus novos e etc, etc. Mas as empresas pequenas, elas contratam uma empresa de transporte, de fretamento, e praticamente não checa aí a idade do ônibus ou a qualidade do ônibus em si, né? Mas o rodoviário vai para o fretamento como final de vida, vamos chamar assim, né? Ou para o mercado pirata, né? Ou para o mercado pirata. Vocês viram hoje uma reportagem da Globo hoje pela manhã, que a Abrat está estimando que 30% do mercado hoje é mercado pirata. E teve fotos lá de filmes de apreensão de ônibus de 40 anos, né? Os antigos dinossauros da Ciferal, transportando passageiros com carga, outros sem assentos, transportando gente deitada no chão. Então, os ônibus rodoviários vão para esse mercado pirata também, né? Infelizmente, Faltou a quarta frente que você ia comentar.
Bom, a quarta frente, aí é uma questão que nós precisamos agora, todos unidos olhar, é o seguinte. O ônibus urbano, ele vinha já, o sistema urbano, ele já vinha um sistema de fragilização, vamos chamar assim, pela queda do número de passageiros, por vários motivos, né? Seja pelos aplicativos, seja pelo transporte individual, seja pelo carro, etc. Ele foi perdendo passageiro e as gratuidades foram aumentando. Então, o governo, os governos que nos sucederam aí, foram dando gratuidade para tudo, para carteiro, para militar, para estudante, para idosos, mais de 60 anos, e assim foi. Hoje, 25% dos passageiros é gratuito. Quem paga é quem ficou no sistema. Como ficaram poucas pessoas no sistema, foram outros para aplicativos, compraram carro, moto, bicicleta, patinete, o sistema não se sustenta mais. A tarifa ficou muito cara, ela ficou hoje praticamente R$ 4,50, R$ 5 em algumas capitais, e isso está comprometendo muito a renda do trabalhador. O trabalhador está pagando 15% a 20% do seu salário em transporte, em mobilidade, e quando deveria ser no máximo 6%. Então, por ser um sistema todo ele privado, ele não se sustenta mais. Só com a tarifa ficou cara, então é um círculo, não é virtuoso, é o contrário. Ou seja, cada vez é menos que pago, tem mais gratuidade e o sistema não se sustenta. E a pandemia aflorou esse problema, né? A pandemia fez surgir esse problema, então nós precisamos reinventar o sistema de transporte público. Então, a MTU, junto com a MTP, com a FABUS, com a FAVA, está com reuniões permanentes e nós precisamos redesenhar o sistema. Nós precisamos baixar a tarifa em torno de 30%, 40%, o valor da tarifa, mas para baixar a tarifa nós precisamos olhar para o transporte público como um sistema de mobilidade em que o governo tem que atuar. O governo tem que isentar esse setor, tem que desonerar ele de todos os impostos por ser uma necessidade pública, como é saúde, como é segurança, como é educação. Mobilidade também é um problema público. Então, se nós não tivermos uma visão do governo para olhar para o transporte público agora, nós vamos ter uma questão de transporte individual crescente, vai trancar todas as cidades novamente, poluição, congestionamento. Então, a produtividade do país está em risco. E o transporte também clandestino poderá crescer. Então, nós estamos discutindo com o Ministério da Economia de que nós precisamos ressignificar o transporte público. Então, nós estamos precisando reinventá-lo. E agora nós temos um problema. Os prefeitos estão saindo dos seus mandatos agora e vão entrar novos prefeitos. E toda a campanha de prefeitos, o cara diz, eu vou baixar o preço da tarifa, porque eu vou botar um ônibus nesse bairro, porque eu vou fazer mais isso, eu vou melhorar o transporte público e vou rever os contratos. Sim, mas o sistema não se sustenta. Então, nós precisamos ter contratos emergenciais, que os prefeitos vão ter que administrar, pagar o sistema de transporte público por produção e não mais por contrato, ou seja, eu vou botar um ônibus do ponto A ao B nos horários que tu quiser, e isso custa tanto, não é pela tarifa, não é pela demanda, e sim vai ter que ser pelo uso do ônibus, ou seja, os contratos vão ter que ser diferentes. Vai ter que ter um fundo para sustentar isso, só a tarifa não sustenta. Então, nós estamos pleiteando que seja criado um fundo a nível federal, seja com taxa da gasolina, do IPVA, e vamos ter que ter receitas extratarifárias. As receitas extratarifárias vão ter que estar no rol do mercado agora e olhar para elas, seja um pedágio urbano, seja uma taxação de aplicativos, seja o aumento do IPVA, vender mídia dentro dos ônibus, externo ou externa. Uma coisa é certa, o sistema de transporte público, se não tiver uma ação a nível de governamental, federal, de olhar a mobilidade das cidades, a questão estadual também
e seja na isenção do IPVA, que também é estadual e municipal, seja na isenção de ICM, na desoneração do sistema, o sistema não se sustenta, porque vai ter um ano de 2020. As empresas já estão debilitadas em 2020. 2021 não vai voltar ao normal. Nós temos o novo normal, que temos a questão do home office, teleentrega, o EAD, vai ter várias questões que vai tirar mais passageiros que pagavam de dentro do sistema. Então, o sistema não se sustenta. Então, agora é a hora de rediscutir, ressignificar esse transporte público para nós termos um transporte público eficaz, mais moderno, mais barato, mas tem que ter receitas extra-tarifárias. A NTU, só para terminar esse capítulo, a NTU fala muito de que o empresário é visto como um predador, um bandido, um milionário. Já não é mais. As empresas estão quebrando. Nunca se quebrou empresa de ônibus, esse ano já quebrou 15. E vão quebrar muito mais. Então, não é a questão do empresário. O empresário quer transparência, quer mostrar para o prefeito de que esses contratos não se sustentam mais. Então, é a oportunidade de nós rever o sistema, baixando tarifa e ter o transporte mais transparente, mais produtivo e mais eficaz. Perfeito. Bizi, eu não tiro nada do que você comentou, que você pontuou, eu concordo, assino embaixo, e a gente que está no setor acredita que realmente essa é a fórmula para que o sistema não colapse ainda mais. E agora minha pergunta é, vocês já estão conversando com o governo, já estão juntos, já estão fazendo essa força, o quão longe ou não está isso para, de repente, acontecer no médio, no longo prazo? Bom, a nível federal, nós tivemos várias reuniões com o Ministério da Economia, né? Tanto é que eles estão nos ajudando nessa ajuda emergencial. Dizendo, olha, tem que ser via Congresso, tem que aprovar uma medida provisória, e esses 4 bilhões que estamos tentando colocar já é um trabalho que estamos fazendo junto com o governo federal, liderado pela NTU e a NTP, em que a Fabus é parceira e também a Anfave. O grande trabalho vai ser agora com os prefeitos, os candidatos a prefeito, porque é ele, efetivamente, que manda no contrato da prefeitura localmente, né? Então, tem gratuidades federais, que é os idosos, por exemplo. Isso aí é lei federal. Então, é eles que devia ser idosos com uma renda mínima de tanto. Hoje, qualquer idoso, quem é idoso, pode andar de ônibus de graça o dia inteiro. Então, tem a questão federal e tem que ter um plano nacional de mobilidade, que já tinha um plano de mobilidade em 2012, mas não está efetivo. Tem que ter um sistema de financiamento federal. Então, a nível federal, de financiamento, de um possível endereçamento das gratuidades federais e de um plano nacional está sendo discutido. Não está muito longe, não, de se conseguir isso. O que nós temos agora é um trabalho muito grande que a NTP está liderando com a NTU e a Fabus, de nós mostrarmos aos prefeitos que vão entrar agora em 2021 de que ele precisa rever os seus contratos de concessão de transporte urbano. Então, os contratos teriam que ser por produção, né? Isso é uma revisão que teria que ser feita. A questão das receitas extratarifárias, permitir que as empresas possam ter receitas extratarifárias, ou um fundo municipal que possa ter essas receitas, taxar os aplicativos, IPVA urbano, o estacionamento pago e um percentual para o transporte público. Tem várias formas de fazer essa questão funcionar, né? Então, está na mão do prefeito. Então, é com o poder público municipal que nós vamos ter o maior trabalho agora na questão de mostrar os projetos, de como ele tem que ter um sistema sustentável. Mas, no fundo, nós queremos baixar o preço da tarifa. Nós precisamos trazer as pessoas para o transporte público e não para o transporte individual. Nós precisamos da mobilidade, nós precisamos da produtividade para a população. Outra questão que é municipal é o achatamento dos horários de pico. Hoje todo mundo começa às 7h30, colégio, todo mundo começa naquele horário, as indústrias. Então nós devíamos deslocar um pouquinho o pico e achatar ele um pouquinho para não necessitar tantos ônibus.
Com isso, se não, porque hoje o número de funcionários, motorista, cobrador e número de ônibus é dimensionado pelo horário do pico. Então, isso aí é quem paga, durante o dia o ônibus vai batendo lata, como se diz, né? Então, se nós achatar o horário de pico, nós vamos conseguir também diminuir a quantidade de ônibus e baixar a tarifa também, porque no cálculo da tarifa é a quantidade de ônibus e os custos. Então, isso é municipal. Então, nós vamos ver a aderência das prefeituras agora na nova gestão, vamos chamar assim, de 2021 a 2025. Né? Então, é muito mais no âmbito municipal a briga aí. São Paulo não tem problema, porque o governo já faz isso, a prefeitura já subsidia o sistema. Curitiba também, o governo tem uma câmara de compensação. Mas também para o passageiro nós precisamos dar velocidade, frequência, qualidade no transporte, um ônibus mais qualificado, né? Precisamos da integração do sistema, ele pode pegar o metrô, pode pegar o patinete elétrico, ele tem que ter uma comunicação uma integração entre os modais, e também com uma tarifa ele tem que se deslocar de um município para o outro, o vizinho, né, as regiões metropolitanas, sem pagar uma nova tarifa. Então, a questão de transbordo, isso aí tudo tem que ser agora municipal. Então, esse grande mudança do transporte público nunca teve tão evidente para nós começarmos a trabalhar. Então, é agora que nós temos que... Aflorou o problema, o iceberg agora é visto. Porque antes se negociava, as empresas estavam debilitadas, ia brigando para aumentar a idade de uso do ônibus, em vez de 10, me deixa 12, mas o sistema não se sustenta mais. Não tem mais como sustentar só com a tarifa. E a tarifa está cara. Ela tem que ser baixada. Tem que ser baixada. Senão, nós não temos um bom sistema de mobilidade do país. Né? Bizzi, apenas para finalizar, você falou que o setor urbano pode chegar no final do ano aí com uma perda de receita um pouco mais de 8 bilhões de reais, né? E o segmento rodoviário, você também tem uma estimativa disso? Não, nós não temos estimativa porque hoje o sistema rodoviário também, a NTT desregulamentou o setor no final do ano passado, né? Então é um sistema desregulamentado e nós não temos um número aí de perdas. Sabemos que eles estão realmente operando com 80% de ociosidade, 20% a 25% só de receita do que era. Só que o rodoviário é diferente, né? O rodoviário, tu fica com a frota parada e tu não tem a obrigação de ficar com o ônibus rodando. O ônibus urbano, tu tem a obrigação de ficar com o ônibus rodando mesmo com 10% da ocupação. O rodoviário, tu tira o ônibus de circulação, então o custo daquele ônibus operando é menor, né? Ele fica só a questão de mão de obra, efetivamente, o custo fixo. Então, não temos aí as perdas, não tem essa resposta para te dar. Mas é um sistema que sofre também bastante com a restrição de operação. E eu diria que é um sistema que pode ter uma certa, vamos chamar assim, recuperação em função do transporte aéreo. O transporte aéreo está muito debilitado mesmo, as empresas estão financeiramente muito complicadas, né? E também a questão do dólar, da taxa cambial, o leasing dos aviões e os custos do querosene praticamente é tudo em dólar. Então, os custos subiram e a receita caiu. Então, não vai ser mais sustentável eles fazerem aquelas campanhas lá de passagens aéreas muito baratas. Então, é uma oportunidade para o ônibus. O ônibus com um distanciamento, com uma boa higienização, o passageiro do avião em trechos de média distância deverá retornar para o ônibus. Né? Então, tem uma oportunidade pela frente aí no ano 2021 de o ônibus poder recuperar um pouquinho os passageiros que perdeu para o sistema aéreo. Né? Então, esse é talvez uma visão de curto prazo que se possa ter. E, evidentemente que o setor aéreo vai se recuperar e vai retomar os passageiros, mas no curto prazo eu diria que os ônibus interestaduais terão uma oportunidade aí de capturar um pouquinho desse mercado do que era do setor aéreo. Legal, muito bom. Alguma consideração, Ferro? Não. Para mim está ótimo. Legal. Bizzi,
A gente conversou hoje, galera, com Rubem Antônio Bizzi. Ele é o presidente da FABUS, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus do Brasil. Vocês puderam acompanhar como está a situação, como é a visão da FABUS em relação ao tema. Ou seja, muitas dificuldades, mas no final, né, Bizzi? Também deu para perceber que oportunidades, ou seja, tanto o transporte público quanto o transporte rodoviário, agora a gente está numa fase ruim, mas tem oportunidades para frente, né? Muito bom. Obrigado, Ivo. Obrigado, Antônio Ferro, pela oportunidade de nós podermos falar. Estamos sempre à disposição e aos ouvintes aí. Vamos lá, vamos usar ônibus. Vamos agora esperar que tenha uma vacina que possa realmente nos dizer que, bom, podemos sair agora à vontade. Esse é o desejo de todos os brasileiros e toda a humanidade, que possa ter uma vacina, para nós podermos ter a nossa vida normal, né? Infelizmente, nós estávamos já num crescente, todo o sistema de economia poderia esse ano ser um ano da retomada da economia brasileira. Infelizmente não deu, a pandemia nos jogou para trás e vamos arriscar o ano 2020. Temos ainda um pedaço pela frente para tentar recuperar, mas vamos em frente e vamos tentar sermos diferentes daqui para frente. E vamos ser diferentes, mas tomara que o mercado retome e a vocês sucesso aí no trabalho de vocês aí. Legal, um grande abraço. Legal. Ferro, muito obrigado pelo nosso bate-papo mais uma vez, viu? Bom dia a todos e estamos à disposição para novas. Grande abraço. Saúde. Obrigado. Eu agradeço o Ivo mais uma vez e agradeço ao Bizzi pela essa conversa bem esclarecedora. Obrigado. Grande abraço a vocês. Até logo. Valeu. Até a próxima. Tchau, um abraço. Tchau.